os conteúdos que a gente tem visto aí nas apostilas. Vocês vão perceber que em cada item que a gente abordar um pouco, eu vou ter embaixo aqui um link, tá? Vou colocar todos esses links aí na descrição para vocês, que são os sites aí de onde vocês podem tirar algum conteúdo para ajudar na hora de estudar. Então vamos começar pelo item porcentagem. Isso a gente chegou a ver até dentro da sala de aula, mas aqui eu vou focar bem naquilo que eu espero que vocês aprendam nesse período. A gente está fazendo dentro das apostilas de forma mais superficial, né? Tem várias coisas que a gente tem que aprender sobre cada um desses itens, mas infelizmente a gente, em um outro momento, quando todo mundo estiver junto, a gente vai poder fazer de outra forma, né? De forma mais aprofundada cada um desses conhecimentos. Vamos começar pelo item porcentagem. O que é a porcentagem, afinal de contas? Ela representa qualquer valor que seja dividido por 100. Então, um exemplo aqui, quando eu falo 50%, eu estou falando que é o mesmo que 50 dividido por 100. E assim vai funcionar para qualquer item, né, que trabalhe porcentagem. A gente pode representar a porcentagem de algumas formas diferentes. A forma percentual, que é a mais utilizada, que é esse símbolo aqui da porcentagem. Tem a forma fracionária, não diz que é 50%, é 50 dividido por 100, então é por isso que a gente tem aqui 50 sobre 100. Então essa é a forma de fração. E tem a forma decimal. Se eu dividir 50 por 100, vocês podem conferir aí, vai dar 0,50. Isso aqui é a minha forma decimal. Então vamos na prática aí, como eu calculo uma porcentagem. Eu quero lembrar para vocês, nesses exemplos, duas situações que são bem comuns no nosso cotidiano, que é o acréscimo e o desconto, que a gente vê muito isso dentro das lojas, no comércio, está no nosso dia a dia. João comprou uma TV e resolveu pagar a prazo, pois não podia pagar à vista. Sabendo que o valor à vista é de R$ 1.500 e que o valor total a prazo é 15% maior que o valor à vista, responda, quanto João vai pagar no total? Por que eu marquei esse 15%? 15% a mais é o que ele paga de acréscimo, né, quando ele escolhe pagar a televisão à vista, a prazo, perdão. Então ele tem esse acréscimo de 15% no valor de 1.500. Para saber o valor final dessa televisão, o valor total, eu preciso descobrir quanto que é esses 15% de 1.500. Então vamos fazer esse cálculo. Percebam que o 15% eu representei aqui na forma fracionária, tá? É mais fácil para a gente calcular. 15 sobre 100. Então, vou multiplicar 1.500, que é o preço da televisão, por 15 sobre 100. Como que eu faço essa multiplicação? Primeiro, eu multiplico só esses números que estão em cima. 1.500 vezes 15 vai dar 22.500. Por último, repare o 100 aqui embaixo, eu vou fazer a divisão. Para realizar essa divisão é bem simples, né? Eu tenho dois zeros aqui que eu posso cortar em cima e embaixo. Vai sobrar para mim aqui 225 dividido por 1, que obviamente é 225. Eu encontrei aqui quanto que eu pago a mais. Como eu quero saber o valor total, eu vou somar 1.500 mais 225. No total, a minha TV vai sair por R$ 1.725. Um outro exemplo que é ainda mais comum no nosso dia a dia é que as lojas costumam oferecer desconto em porcentagem para os clientes, né? Como que a gente calcula esse desconto? Então tem um exemplo, a Maria comprou um vestido à vista para ganhar um desconto de 5% no valor original dele. Se o vestido custa R$ 60, quanto Maria pagou? Então aqui a gente quer descobrir qual foi esse desconto, né? Quanto que é 5% de R$ 60. Mais uma vez, eu coloquei os 5% na forma de fracionária, né? 5 sobre 100, e vou multiplicar pelo valor que é 60. Primeiro, então, o número que está em cima, 5 vezes 60, que vai dar 300, como eu encontrei aqui. Vou repetir o 100, né? Eu vou realizar minha divisão. De novo, tenho dois zeros aqui, então o que eu posso fazer? Eu posso cortar. 3 dividido por 1 significa que o desconto é de R$ 3. Se o valor original é 60 e é um desconto, então vai ser 60 menos 3. Sobra então R$ 57, que vai ser o valor que a Maria pagou pelo vestido.
Um outro conteúdo aí que está relacionado à porcentagem, que a gente espera que vocês também aprendam, né, porque está diretamente relacionado com questões que a gente vê no dia a dia, é os juros. Então, os juros é sempre que a gente faz uma aplicação bancária, ou então você compra um imóvel, um carro, ou até uma geladeira, mas que tem uma cobrança por você dividir o valor, ou então por você pegar emprestado. Então, nesse tipo de situação, a gente sempre tem como juros aquele valor que a gente paga a mais do que o valor inicial da aplicação. Então, a gente tem uma fórmula para encontrar esse valor a mais, que é os juros, que é essa aqui, J igual a CIT. O que é esse CIT? C vai ser o meu capital, que é o valor inicial, por exemplo, no empréstimo, é o valor que eu retirei emprestado. O I vai ser a taxa de juros, é quanto em porcentagem que eu pago a mais por mês, ou por dia, ou por ano, depende do regime de juros. E o tempo, quanto tempo essa aplicação durou. No final dessa multiplicação toda, eu tenho os meus juros. Um outro resultado importante para a gente, uma forma que a gente vai usar, é o montante. Tá? O que é o montante? É aquele valor inicial do meu empreendimento, mais os juros que ele rendeu. Quando eu somo os dois, eu descubro o meu montante. A gente vai olhar nesse exemplo como funciona isso na prática. Né? Com o montante, teremos em 6 meses se aplicarmos um capital inicial de R$10.000 a um juro simples de 2% ao mês. Então, a primeira coisa que eu separei para vocês aqui é a fórmula, né? Juros é igual a CIT. Então, primeiro a gente vai substituir o capital. Ele fala já aqui no problema. Qual que é o meu capital inicial? R$10.000. Então, no lugar do C, eu coloquei 10.000. Observem a taxa. A taxa está aqui sempre em porcentagem, né? 2% ao mês. Então, no lugar do I, eu coloquei 2%, mas percebam, eu sempre vou optar por colocar a minha taxa na forma fracionária, tá? Na hora de escrever a minha porcentagem, vocês vão entender depois. E por último, o tempo foi em 6 meses, como os juros também ao mês, é só colocar 6 aqui, tá, pessoal? Agora, a primeira etapa que a gente faz nesse problema, vamos ignorar por enquanto esse 100 que está aqui embaixo, né? Para a gente multiplicar tudo que está aqui em cima. 10.000 vezes 2, 20.000. 20.000 vezes 6, 120.000. Achei aqui meu resultado. Agora eu preciso dividir 120.000 por 100, que é o 100 que sobrou aqui, né? Então eu preciso cortar aqui 2 zeros, né? Bem simples. No final, o meu juros é de R$1.200. Ele quer saber, na verdade, não é só os juros, ele quer saber o montante. A fórmula do montante é exatamente o valor inicial, né, o capital, mais os juros. Se a gente já olhou ali no problema que o meu capital inicial era de R$10.000 e o meu juros é 1.200, é só somar os dois, né? Descubro que o meu montante final é de R$11.200. Nesse conteúdo aqui de equações de primeiro grau, a gente vai estar revendo um conteúdo que a gente trabalhou muito no 7º ano. Então a gente vai rever pelo menos as características básicas, né? Como identificar uma equação do primeiro grau, como resolver uma equação simples. Mas é importante também que vocês estejam atentos a questões mais profundas que às vezes aparecem na apostila e que a gente trabalha em outros vídeos, né? Então tem até um vídeo bom sobre soluções de equações do primeiro grau. Vocês podem estar buscando aí, está dentro das playlists do 8º ano. Tá? Então vamos começar. Afinal, o que é uma equação do primeiro grau? É uma equação que possui apenas uma incógnita, né? E ela resolve parte dos problemas da matemática e muitas coisas que estão no nosso cotidiano. Às vezes a gente faz equações sem perceber. Então ela tem essa forma geral aqui. Não necessariamente ela precisa respeitar essa forma, mas eu quero que vocês observem 2 detalhes que são fundamentais para a gente afirmar que tem uma equação. Primeiro, eu preciso ter uma incógnita, tá? Então, x aqui representa a minha incógnita. Não necessariamente precisa ser a letra x, a gente usa convencionalmente o x, mas não precisa ser ele necessariamente. Outra coisa que a gente precisa ter é um sinal de igual.
Então, sempre que a gente estiver dentro de um probleminha matemático, uma letra e um sinal de igualdade, a gente pode afirmar que tem uma equação. Olha um exemplo aqui de solução de equação. Essa equação aqui, ó, 2x menos 8 igual a 3x menos 10. Primeira coisa que vocês vão observar, tem as duas coisas que eu falei, né? Tem tanto a incógnita, que é o x mesmo, quanto o sinal de igual. Na hora de resolver uma equação, em primeiro grau, eu preciso separar do lado esquerdo aqui, que eu chamo de primeiro membro, tudo que tem o x, ou qualquer outra incógnita, e no segundo membro, que é o que está do outro lado, aquilo que é só representado por coeficiente, né, por números, que não vai ter incógnita. Então a gente vai começar. Reparem, eu percebo que o 3x, por exemplo, está do lado errado, né? E aí o que acontece? Eu vou repetir o 2x, o 3x que está do lado errado vai vir para esse lado esquerdo aqui. E o que vai acontecer com ele? Se ele era positivo, ele vai ficar aqui negativo. Então, eu tenho 2x menos 3x. O menos 8 também está do lado errado. Ele tem que ir para o outro lado aqui, do segundo membro. Se aquele era negativo, ele vem para cá, positivo, mais 8. Agora é só a gente calcular. 2x menos 3x vai ficar menos x. E menos 10 com mais 8 vai ficar menos 2. Eu quero que vocês observem o seguinte, ó. Dos dois lados eu tenho um sinal de menos, certo? Quando isso acontece, eu posso multiplicar toda a minha equação por menos 1. O que significa isso? É basicamente mudar os sinais dos dois lados, tá? Então aqui é negativo, fica positivo. E do outro lado do mesmo jeito. Então eu posso afirmar que essa equação aqui, x é igual a mais 2. Vamos pegar aqui um exemplo que é contextualizado. O dobro de um número adicionado com 5 é igual a 155. Determine esse número. Então, vamos lá. Eu não sei que número é esse. Por isso eu vou chamar esse número de x. Partindo desse princípio, eu começo a elaborar a minha equação. Sempre que ele chamar número, eu coloco o x. Então ele fala o dobro de um número. Se o número é x, o dobro de x é 2x. Adicionado com 5, então é mais 5, é igual a 155. Então meu resultado vai ser 155. Então eu tenho aqui 2x igual o 155, que já estava do lado certo, mais 5 passa para o outro lado como menos 5. Então, 155 menos 5 dá 150. O que falta fazer? O 2 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. 150 dividido por 2, x é igual a 75. Esse é o número que fala na questão. Vamos lá para o próximo conteúdo que a gente vai estar revisando aí. Monômios e polinômios. De maneira geral, tem muita coisa para falar sobre monômios e polinômios, mas eu vou focar basicamente naquilo que a gente precisa, né, ser avaliado dentro das próximas apostilas. Depois a gente vai ter um tempo para poder retomar mais profundamente cada um desses conhecimentos, tá? Então vamos começar pelos monômios. O que é um monômio? É aquela expressão algébrica que só tem um termo. Então os exemplos aqui são bem claros, ó. 2x, 7x ao quadrado também é um monômio. 1/3 AB, percebeu, eu tenho um coeficiente 1/3, tá? Essa fração aqui representa um número multiplicado por AB, então é um único termo. Nesse caso aqui também, ó, eu tenho várias letras, mas todas representam um único termo. O que é importante a gente saber sobre os monômios? Na hora de calcular um polinômio, na hora de fazer a soma, a subtração de um monômio, a gente precisa conhecer os monômios semelhantes, que são aqueles que possuem a mesma parte literal, que é a parte das letras. Então, observe esse primeiro exemplo aqui, ó. 2x e 4x são monômios semelhantes. A gente vai observar isso porque a parte literal deles é a mesma, né? Os dois têm como parte literal o x.
Observem nesse aqui, ó, os dois têm como parte literal x ao quadrado, então também são monômios semelhantes. No de baixo, a mesma parte literal, AB. O outro, YA, mesma parte literal, de novo, monômios semelhantes. Agora observe esse aqui, 7ABC e 9CB. Eles não são semelhantes, tem uma diferença na parte aqui das letras. Falta o A, né? A ordem não faz diferença não. O problema é que não tem um A nesse monômio aqui. E por último, observe z ao quadrado e z ao cubo. A letra é a mesma, né? Mas se você for observar, aqui o meu expoente é diferente. Então eu posso afirmar que eles não são semelhantes. Os expoentes também têm que ser iguais, né? A parte literal tem que ser idêntica, no caso de monômios semelhantes. Se a gente for trabalhar aí com polinômios, já são expressões algébricas que têm dois ou mais monômios, então elas já são compostas, né? São maiores. Olha os exemplos aqui. Eu percebo que sempre tem um sinal de mais ou de menos separando os monômios de um polinômio. Então eu tenho 2x ao quadrado mais 7x menos 6, são 3 monômios dentro dele. 10x ao cubo mais y ao quadrado menos 9x. De novo, a gente vai observar aqui, ó, um polinômio, 6a mais 5. Se eu tenho dois monômios separados, é um polinômio também. O que a gente vai trabalhar aí nas próximas avaliações? A soma de polinômios. Como é que funciona a soma de dois polinômios, por exemplo? Eu quero encontrar o resultado da soma desses dois polinômios, P e Q. Observe aqui o primeiro e o segundo. Qual que é o primeiro passo para realizar a soma deles? Eu vou enfileirar os dois aqui, ó, juntamente. Então, eu coloquei menos 2x ao quadrado mais 5x menos 2. Agora eu venho e coloco o segundo polinômio. Menos 3x ao cubo mais 2x menos 1. Por mais que seja uma soma, eu não preciso colocar um sinal de mais aqui, tá? Porque o meu primeiro monômio é negativo, então é menos realmente. Agora eu faço a redução dos termos semelhantes. O que é isso? A gente vai observar, por exemplo, o menos 2x ao quadrado tem termo semelhante? Você vai olhar toda a equação e vai perceber que ele não tem. Então o que eu faço aqui embaixo? Só vou repetir ele. 5x tem termo semelhante? Então vai ficar mais 5x com mais 2x. Fica 7x. Depois eu tenho menos 2 com menos 1. Somando, né, sinais iguais, fica menos 3. E por último, eu tenho menos 3x ao cubo, sem nenhum termo semelhante, por isso eu só repeti aqui. Nesse primeiro momento, essa ordem não vai fazer diferença, tá, pessoal? Mas no segundo momento, a gente precisa ordenar para finalizar o nosso polinômio direitinho. Observe o seguinte. Como é que eu ordeno? De forma decrescente, de acordo com o expoente da potência. Então, o meu maior vem primeiro. O meu maior expoente é o 3. Então, vai ser menos 3x ao cubo. Perdão. Agora, o meu outro expoente maior, que é o próximo, seria o 2, né? Então, fica menos 2x ao quadrado. Depois eu coloco 7x, quando não está em nada, significa que o expoente vale 1. Então, ele seria o próximo. E por último, que não tem nenhum expoente, que é o menos 3. Então, esse é o meu polinômio resultante dessa soma. Outro conteúdo aí que a gente vai debater nas apostilas aí do oitavo ano, que a gente já viu em outras duas apostilas, são os ângulos, tá? E aí, um conceito fundamental para vocês realizarem as próximas avaliações são os ângulos opostos pelo vértice. O que é um ângulo oposto pelo vértice? Quem acompanha os vídeos já sabe que aqui, e esse ponto de encontro aqui que eu estou marcando, a gente chama de vértice. Então, se eu tenho um ângulo de um lado e o outro do outro, ó, eles estão separados, eu posso afirmar que eles são opostos pelo mesmo vértice. Sempre que isso acontece, eles têm o mesmo valor, tá? Então, essas duas equações se equivalem
Por isso eu coloquei que x mais 60 graus é igual a 3x menos 40 graus, já que as duas têm que ter o mesmo resultado, já que são opostos. Para resolver, eu vou ter que pegar esse 3x que é positivo, passar para cá, negativo. O 60 também era positivo, passa para o outro lado, negativo. Se eu fizer x menos 3x, eu encontro menos 2x. E se eu fizer menos 40 graus com menos 60 graus, eu chego em menos 100 graus. O que falta fazer nesse caso? É só realizar a divisão, né? Vai ficar menos 100 dividido por menos 2. Menos com menos é mais. E 100 dividido por 2 é igual a 50 graus. Então esse é o valor de x nessa situação. Quem quiser descobrir o ângulo, né, é só somar aqui na x mais 60. Então seria o valor, né, do x, que é 50, mais 60. Significa que cada um desses ângulos aqui vale 110, tá, pessoal? Se esse vale 110, desse lado também vale. E outro conceito também são os ângulos congruentes e suplementares. Ângulos congruentes são aqueles que têm o mesmo valor dentro de segmentos de retas, enquanto suplementares são aqueles que, quando a gente junta os dois ângulos, encontra 180 graus. Então, nessa figura, a gente vai perceber as duas situações. Vamos analisar o x primeiro. Dá para perceber pelo desenho que esse ângulo aqui é igual a esse. Então, a gente pode afirmar que os dois são congruentes. Então, se esse ângulo vale 45, o x também vai valer 45 graus. Porém, fica nítido que o y é diferente tanto do x quanto do 45 graus. Isso significa que o y é suplementar ao x. Então, como eu descubro o valor do y? É só subtrair, pessoal, 180 menos 45. Então, o valor de y é 135 graus. Então, numa estrutura como essa, né, que as retas se convergem, os ângulos ou eles são congruentes, têm o mesmo valor, ou são suplementares. Eu pego 180 menos o valor que eu já tenho. Então, são as únicas situações que a gente encontra nesse tipo de configuração. Continuando essa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre polígonos. O que a gente espera que vocês aprendam sobre polígonos? Primeiro, polígono é toda figura formada por segmento de retas, né? Ela é convexa e fechada. E a gente tem um caso específico que são os polígonos regulares. Eles têm sempre a mesma quantidade de lados e os ângulos são congruentes, ou seja, eles têm todos o mesmo valor. Então, o quadrado é um exemplo de polígono regular, né? O quadrado tem 4 lados e os 4 vértices têm 90 graus de ângulo. Eu vou colocar aqui alguns elementos que são importantes no polígono. Primeiro lado, né, que é essa retinha aqui, todo mundo sabe disso. O ângulo interno, que é o ângulo formado por dentro do meu polígono. Percebam que eu tenho vários ângulos. Sempre a quantidade de ângulos é proporcional à quantidade de lados, é a mesma coisa. Então eu tenho 5 ângulos numa figura de 5 lados. Da mesma forma que eu tenho ângulos internos, eu tenho os que são formados fora da figura, que são os ângulos externos, que também nesse caso são 5. Eu tenho o vértice, que é cada um desses pontinhos formados entre os lados, e as diagonais, que é sempre uma linha que eu traço entre dois vértices, sem precisar passar pelo lado, tá? Isso aqui, por exemplo, é uma diagonal. Está meio torta aqui, né? Mas é uma diagonal. Então, outro conceito importante que a gente sempre vai ver dentro dos exercícios, até com naturalidade, é a nomenclatura dos polígonos. Tem aqueles que a gente já está acostumado, por exemplo, um polígono de 3 lados é triângulo, um de 4 lados é quadrilátero, pentágono, hexágono, e tem outros que já são bem comuns para a gente, como por exemplo de 100 lados, né? Um heptágono. A gente não vai ver isso, obviamente, nos nossos problemas, né? Não faz muito sentido, está longe do nosso cotidiano, mas é importante que vocês estejam preparados, né? Diante de alguma questão, tá reconhecendo qual que é o nome de cada um desses polígonos. Por favor, não se deem um trabalho de decorar isso.
né? Não é preciso. Então a gente vai começar trabalhando a soma dos ângulos internos dos polígonos, que é um conceito importante que a gente quer falar sobre polígonos aqui. A soma dos ângulos externos de polígonos convexos é sempre 360. Tá? Então a gente vai trabalhar aqui, é importante frisar, ângulos internos, que é o que estão por dentro. Os que estão por fora, independente do polígono, sempre tem o mesmo resultado. Tá? Mas então, por enquanto, a gente deixa isso aqui de lado e vamos conversar. Para obter a soma dos ângulos internos de polígono, é bem simples fazer essa equação. Eu vou pegar o número de lados desse polígono e vou subtrair por 2. Então, eu tiro 2. O resultado que eu encontrar, eu multiplico por 180 graus. Então, n aqui na minha fórmula é sempre o número de lados. Olha esse exemplo. Qual é o valor da soma dos ângulos internos de um icoságono convexo? Se a gente voltar lá para a tabelinha, vai ver que o icoságono é esse aqui que tem 20 lados. Então, o que eu vou fazer? No lugar do n, nessa fórmula, eu coloco 20. Agora é só resolver. 20 menos 2 vai dar 18. O resultado eu multiplico por 180. Meu resultado final, 3.240 graus. Bem fácil de fazer, tá? Não precisa decorar a fórmula, é só lembrar. Pego o número de lados menos 2, igual eu fiz aqui, o resultado eu multiplico por 180. Encontrei meu resultado. Então, aí só para lembrar vocês, esses ângulos que ficam do lado de fora, né, os ângulos externos, como eu já falei antes, sempre o resultado é 360 graus. Seja no triângulo, no quadrilátero, no hexágono, no icoságono, todos eles sempre correspondem a 360 graus. Por último, o conceito que a gente vai trabalhar é até similar com o que eu estou trabalhando no nono ano, que é a semelhança de triângulos. O que são triângulos semelhantes? Eles têm ângulos iguais e lados proporcionais. Então, esses ângulos têm exatamente o mesmo valor, isso faz com que as figuras se pareçam, tá? Então, se eu olhar para esse triângulo e para esse triângulo, fica nítido que eles são idênticos, só que com tamanhos diferentes, né? Parece que esse daqui é miniatura desse. Então é assim que funciona, a gente consegue perceber visualmente que triângulos são semelhantes. Então, vamos verificar esses triângulos aqui se eles são proporcionais. Olha só, primeira coisa que eu vou perceber, os ângulos. Eu não tenho a mesma ordem aqui nos ângulos, né? Parece que a figura foi invertida, mas a gente vai perceber que tem ângulos com os mesmos valores. Então, a gente pode afirmar que eles são proporcionais. Ao mesmo tempo, a gente vai ter que encontrar esses lados que são proporcionais, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Vamos começar por esse lado aqui, que está entre o 60, o 65, né? E o 45. Olha só. Nesse aqui vale 27 centímetros. Nesse aqui vale 9 centímetros. Então, eu comparei os dois aqui na forma de fração. Olha o próximo. Eu tenho um valendo 15 centímetros, o outro valendo 5 centímetros. Então, eu vou comparar os dois aqui de novo dentro de uma fração. E, por último, um lado que mede 6 centímetros e o outro 18 centímetros. Formei mais uma fração comparando os dois. O que tem igual nessas frações? Se eu simplificar elas, em todas eu vou chegar no final em 1/3. Beleza? Então, é bem simples. Então, significa que os lados têm a mesma proporção, mesmo não sendo iguais. Então, representa que eu tenho, sim, dois triângulos que são semelhantes. Mas qual que é o principal conceito? É o teorema fundamental da semelhança de triângulos. Toda a reta paralela entre esses triângulos, que intercepta os outros dois lados, determina um segundo triângulo semelhante ao primeiro. O que isso significa? Esse triângulo pequenininho aqui de cima é semelhante ao triângulo inteiro da figura. Então, vamos aplicar isso aqui na prática, né? No triângulo ABC, o segmento DE é paralelo ao lado BC. Então, esse aqui é paralelo a esse. Então, eu posso usar aí o teorema fundamental.
os triângulos semelhantes. Então, eu vou afirmar aqui, ó, essa é a minha equação, beleza? Como é que ela funciona? AB, que é esse lado grandão aqui, ó, é proporcional a AD, que é o menor, da mesma forma que AC é proporcional a AE. Então, está descrito dessa forma. Agora é só ir substituindo os valores, né? Eu sei que o AB vale 8. Então, no lugar do AB, eu coloquei 8. No lugar do AD, eu coloquei 2. O valor que eu encontrei na questão. No lugar do AC, eu coloquei 10. No lugar do AE, eu não coloquei nada, porque eu ainda não sei o valor, tá? Então, vou começar multiplicando cruzado, o famoso cruz-credo. 8 vezes AE é igual a 2 vezes 10. Eu sei que 10 vezes 2 ou 2 vezes 10 é igual a 20. O que falta fazer? O 8 que está multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo. Quando eu divido 20 por 8, eu descubro que AE é igual a 2,5. Encontrei o meu resultado final.